Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. Viver e uma nova transformação, seja digital ou de nós como seres humanos, em viver essa nova realidade. É óbvio que aqui nós estamos falando de um universo de empresas, a sua maioria, de empresas de software, né? E nós temos um privilégio de, a poucas horas ou dias, nós colocamos toda a nossa estrutura num formato home office. Temos aqui também representantes da educação, que tem se falado muito de crescimentos aí de 30% a 100% nesse segmento. Que show! De aulas à distância aí. E como novos segmentos que estão surgindo, oportunidades como e-commerce, nunca se viu tanto movimento nesse sentido, teleentrega, enfim, e outras, os próprios provedores de internet se reinventando para colocar novos serviços na casa de nós, usuários. Então, realmente é um novo mundo. E gostaria de trazer também à tona a discussão, a gente já desenrolou bastante tempo aí, quase 40 minutos, falando sobre, que até o Jonathan nos provocou isso lá no grupo, que a gente percebe aqui, foi como que a gente comentou, aumento de produtividade, né? A gente tem trabalhado muito mais home office do que no nosso ambiente de trabalho, realmente mantendo o foco. Ao mesmo tempo, a gente percebeu aqui que existem algumas, que é uma realidade das empresas que aqui estão, de diminuição aí, de possível diminuição do quadro de funcionários e outras ações que talvez precisam ser tomadas, de redução de salário, redução de jornada, implementação de banco de horas a médio e longo prazo. E aí vem a pergunta que foi colocada no grupo, que é: qual é o cuidado com as pessoas para que possamos aumentar essa imunidade emocional? Ou seja, que ações que as nossas empresas estão fazendo hoje para cuidar da alma das pessoas que estão em casa? Ligações individuais, conferências online, enfim, eu gostaria que o pessoal pudesse colocar aí exemplos que estão sendo aplicados com os seus times para a gente poder, de fato, aumentar essa imunidade emocional. Boa, Fernando. O que eu fiz essa semana, que eu falei com a nossa psicóloga organizacional, e a gente, em primeiro momento, a gente montou uma cartilha sobre saúde mental, com algumas dicas de prevenção, o que a gente pode estar fazendo no dia a dia, se exercitar, enfim, um geralzão assim, de algumas coisas que a gente pode fazer. E para segunda-feira eu marquei uma reunião como essa com todo o meu time online ao mesmo tempo, né, para a gente juntos discutir algumas coisas, conversar, algumas pautas que a gente tem, e principalmente para fazer uma interação geral. E uma coisa que eu fiz essa semana que eu achei bem legal, que deu um retorno positivo, na minha opinião, principalmente de comprometimento dos colaboradores da equipe com a empresa, perante a empresa, sabe? Que eu já sempre trabalhei com transparência e a maioria dos dados aqui da empresa, como lucratividade, faturamento, esse tipo de coisa. E ontem a gente fez uma reunião e eu abri todos os números para todo mundo. Então, eu abri faturamento, quanto está a inadimplência, o que eu estou fazendo para conseguir reduzir alguns custos, o que a gente pode estar fazendo para tentar captar alguns clientes no meio, tirar leite de pedra. Então, todo mundo começou a dar dicas e ideias, a gente junto bolou alguns planos estratégicos aí, por setor, para a gente estar conseguindo se manter e principalmente não conseguir perder ninguém, né? Que o foco principal foi esse. E deu um retorno bem legal, que a galera junto começou, vamos renegociar com, sei lá, com telefone fixo, tenta conversar com os caras assim, vamos tentar reduzir aqui, né? E vários deles, no particular, me mandaram, cara, tô de boa, se tu quiser no mês que vem nem me pagar meu salário, não precisa me pagar. Então, eu senti uma coisa bem legal nesse sentido, que parece que vem um comprometimento muito mais forte em fazer de tudo para a empresa se manter firme, sabe? E eu posso estar dando feedback para vocês na semana que vem, como vai ser essa reunião com eles, com a nossa psicóloga, que a gente vai tentar aí de forma online fazer algumas atividades mais voltadas para a saúde mental, que vai ser essa pauta nossa de segunda-feira. Eu acho que nesse momento é um momento de a gente dar uma ênfase ainda maior do que a gente dá no dia a dia a conquistas, a notícias legais, a
eu costumo falar golaços da equipe, a coisa desse sentido, assim. Então, eu venho buscando fazer isso com o time muito forte, realçar bastante as conquistas, os pequenos avanços que a gente faz, né? E também sendo bem transparente, como foi falado, eu acho que a transparência ela é a chave, é dali que surgem as ideias. Por vezes a operação ela pode dar uma baita ideia que a estratégia não está enxergando para conquistar mais resultado, para reduzir custos, e essa está sendo a busca aí diária, né? Até voltando ao assunto anterior, a gente fez uma pesquisa de como todos estavam se sentindo trabalhando no home office, o aspecto emocional de cada um e tudo mais, e foi surpreendente porque mais de 80% estavam se sentindo super bem trabalhando no home office. Então nos tranquilizou, porque a gente estava com um certo receio que, beleza, eu estou trabalhando no home office, mas eu estou naquelas, uma pessoa de mais de 150 indicou que não estava legal aí trabalhando no home office, e a gente fez uma ação com essa pessoa, apenas uma. Então, foi uma pesquisa não tão extensa, mas não tão encurtada, que nos deu um panorama bacana do aspecto emocional de toda a galera que trabalha conosco, né? Agora é interessante, muito, muito bacana o que o Marcelo falou aí. O interessante é que, assim, numa situação de crise, eu sinto que as pessoas, de fato, se ajudam, e se ajudam muito, e gera esse comprometimento, atitude de dono, né? Mas isso passa, né? Depois de um tempo, pode gerar um certo comodismo das pessoas, e a resiliência delas, elas tendem a dispersar, porque trabalhar no modelo home office requer muita disciplina, né? E eu percebo isso, muitas vezes eu mesmo acordo, já me troco, porque eu tenho esse negócio de ambiente corporativo, de horário, há muito tempo, então eu preciso saber que eu virei a chave e tudo mais, né? E como o tema é justamente esse, de cuidar da alma, né? Porque cuidar do espírito da equipe, saber se de fato ela está ali, mostrar que a gente está presente, eu acho que vai ser esse grande desafio, tanto da questão da disciplina, que a hora que passa, ou a gente tende a se acostumar um pouco com essa pandemia, se adapta um pouco mais a ela, as pessoas tendem a relaxar, né, nos seus ambientes. E aí que é importante a gente olhar, né? Olhar a produtividade, fazer monitoração. Eu acho que isso vai exigir bastante de nós, líderes, né? Nesse primeiro momento, sinto uma adesão muito grande do time, porque estamos falando de vidas, estamos falando de cortar empregos, estamos falando de empresas. Recentemente, mais de 600 mil pequenas e microempresas foram fechadas no país, então está todo mundo, vamos se ajudar e vamos passar por isso, né? Só que a gente está falando de 3, 4 meses, não é pouco tempo, ou talvez esse negócio se estenda mais ainda, né? E aí que a gente vai ter que ver essa resiliência, né, desse time, e aí vai desafiar bastante. Estou muito curioso para saber, mas, mais uma vez, muito otimista com esses desafios, né? Então, ou seja, de Estado ajudando empresas, empresas ajudando empresas, nós ajudando nossas famílias e amigos. Eu acho que foi colocado aqui também a questão de que essa transparência e essa atenção extra que que as nossas organizações, os nossos líderes estão dando nesse momento, que ela não esvazie pós-crise, né? Que seremos bem acostumados neste momento, né? Então, de fato, ao retomarmos no nosso dia a dia, que não será da mesma forma, mas que se prevaleça ações boas como essas pós a retomada, né? Gostaria de ouvir mais exemplos e também para a gente poder dividir com quem está nos acompanhando. Fernando, deixa eu aproveitar então, já que eu não falei ainda. Tudo bem, pessoal? Todo mundo me ouve? Perfeitamente. Bacana. Então, assim, a gente até fiquei mais quieto hoje aqui, porque ainda estamos digerindo um pouco a notícia que o governador passou agora, que o comércio vai ficar fechado aí por mais um bom tempo. A CDL, enfim, ela tem no seu DNA o comércio, o varejo, representa mais de 2.000 lojas aqui na cidade e enfim, estava todo mundo preparado com
tudo encampado, todo mundo pronto já com o uniforme prontinho para começar a trabalhar amanhã. E, pelo visto, a coisa não vai ser tão simples assim. Voltando ao assunto das equipes, eu fiquei escutando muito você sobre a questão da cultura, e eu trabalho originalmente na área de tecnologia, mas a minha entidade ela tem um mix ali de usuários que não são tão pesados. Então, nós passamos por isso. Eu tirei a poeira de um plano de continuidade que nós tínhamos desde a greve dos caminhoneiros e botamos ele ativado agora para botar metade da nossa equipe em férias coletivas, deu ali aproximadamente 30 funcionários, e outra metade saiu, foi trabalhar em home office. Assim, foi muito tranquilo perto do que a gente havia imaginado que seria, porque eram usuários que não estavam acostumados, nós não temos cultura de home office. São pessoas que, na média, têm uma idade acima dos 30, 40 anos, então foi uma experiência bastante nova para nós. O resultado foi legal, o pessoal gostou muito, foi um pouco difícil de voltar. Até uma das dicas, de repente, nesse assunto, né, de como a gente pode cuidar das pessoas e também mantê-las motivadas. Se vocês tiverem a oportunidade, a gente acabou voltando com o trabalho presencial com 25% da nossa equipe na semana passada. E é bom isso, sabe? É bom as pessoas voltarem um pouco para o seu ambiente de trabalho, revisitarem seu escritório, a sua cadeira, sentir que a coisa não acabou. A gente escutava muito isso de quem estava em casa. A gente passou 2 semanas direto em casa com as pessoas, praticamente sem sair, a gente só se via e se falava por videoconferência. E quando teve essa união desse pessoal que voltou, enfim, na semana passada, foi muito bom. A gente sentiu uma energia sendo renovada ali de que o mundo não acabou. Aos poucos, agora a equipe está voltando, a gente vai ter que ver como é que fica agora a situação. Acredito que hoje o prefeito deve emitir um novo decreto aqui falando sobre percentuais de indústria e serviço, quanto vai poder operar cada um, e aí a gente vai ver como é que vai ficar a equipe, como a gente vai reorganizar o time. A gente está com uma parte do time remoto ainda e outra parte trabalhando presencial. E sobre essa questão de energia e sobre falar positivo, ontem eu participei do Vtex Connect, fizeram um evento, enfim, online, e você, claro, para eles está muito bom, porque eles estão surfando a onda agora do comércio eletrônico, então eles mais do que ninguém estão conseguindo desempenhar muito bem nesse processo. Mas você viu uma energia muito diferente ali, porque não sei se é porque eu estava com uma carga muito negativa do nosso varejo local aqui, que não está ainda 100% no e-commerce, está patinando muito nesse assunto, então estava todo mundo muito preocupado porque fechou a loja. E eles estavam olhando para aquilo com outro olhar, dizendo, não, isso é uma bela oportunidade para nós. E eu acho que essa é um pouco da energia que a gente tem que passar para a equipe. O Jonathan falou um negócio que para mim é fundamental, que é uma coisa que a gente vai começar a partir da próxima semana como um próximo passo. A gente foi dando vários passinhos, assim, como vocês já comentaram sobre vários deles, eu não vou entrar aqui no que a gente fez, mas uma das coisas que a gente está fazendo agora é trabalhar uma espécie de hackathon com todo mundo que está na empresa, com todo mundo que está local, que está remoto, para a gente pegar todo esse pessoal que está ali dentro e dizer o seguinte, como é que a gente reinventa o nosso negócio? Porque ele vai ter que mudar. Não vai dar, ainda mais agora, com essa prorrogação de decreto, a nossa realidade vai mudar, vai diminuir o número de clientes, vai ter empresa que vai estar... E isso a gente vai ter que trabalhar agora com a equipe para poder manter, enfim, fazer com que eles se sintam cada vez mais participativos e para a gente aproveitar de forma verdadeira, assim, essa massa de criatividade, de informação, de conhecimento que eles têm e esse amor que eles têm pela empresa. Então, esse é um dos pontos. E nisso, Fernando, que você coloca sobre manter, né, o cuidado da alma das pessoas é muito importante. Eu vejo isso por 2 motivos agora. A gente está, claro, totalmente focado em negócio, focado nos nossos clientes, no faturamento, em fechar o mês, mas do lado da gente tem alguém que, por mais que não seja grupo de risco, tem alguém em casa que está com medo, que tem grupo de risco e que está com medo de ficar doente. Não é todo mundo que está lidando muito bem com isso. A gente tem visto o pânico que está se colocando, ele para muitas pessoas ele é muito real, assim, e a gente tem que entender isso, porque entra na questão da empatia, para a gente não olhar para as pessoas julgando ela, né, com o que a gente pensa. E o segundo ponto é que, invariavelmente, agora vai começar, dentro dos nossos negócios, a questão de desligamentos, as reduções de jornada, ações mais práticas e mais duras que a gente vai ter que tomar à medida que a gente vai vendo o derretimento, enfim, da nossa receita.
E, mais uma vez, para aqueles que ficam, o ambiente vai pesar, o clima vai pesar dentro da empresa. Então, acho que mais do que nunca é importante esse cuidado dessa alma, e o que a gente está fazendo de positivo, que eu acho que pode ajudar nisso, como eu falei, é trabalhar de forma mais colaborativa o futuro da empresa, o futuro do negócio. Perfeito, muito obrigado pelas considerações. Preciso de ver mais gente aí, temos mais ações sendo implementadas para a gente poder cuidar aí da alma das pessoas que estão conosco nesse momento. Posso colocar algumas ações também que nós procuramos ao longo desses 30 dias, a gente já está aí há um bom tempo home office, lembrando que somos privilegiados por sermos do segmento de software, e parabenizar também as nossas equipes de TI que já estavam preparadas para colocar aí 200 pessoas em poucas horas nas suas residências. Então, isso tem facilitado muito o nosso trabalho. Eu acho que outro dia até provoquei aí toda a gestão para que a gente pudesse parar alguns momentos da empresa e também fazer uma salva de palmas para a equipe de TI, que tem nos apoiado tanto nesse momento. A gente sabe quanto isso é difícil. A gente tem, prontamente, a gente sempre trabalhou, como o Júnior também colocou, a questão da transparência e clareza nas nossas comunicações. Isso já acontecia na organização, se intensificou agora, neste momento. Então, a gente tem reuniões aí semanais ou quinzenais com todo o grupo diretivo, com a empresa inteira, inclusive em alguns momentos com o presidente da organização falando com todos, justamente é um momento de a gente tentar levar um pouco de tranquilidade diante desse cenário. A gente sabe que momentos de ociosidade acontecerão, crises de ansiedade e outras situações também aparecerão, então é um momento de a gente estar, mesmo virtualmente, mas cada vez mais próximo no diálogo e na comunicação com os nossos times. Então, a gente desenvolveu uma série de atividades, enfim, isso varia muito. Estou falando aqui pela área de serviços a qual eu atuo. Então, a gente criou aí automaticamente um grupo do WhatsApp para poder dar todo o apoio a todos os funcionários, com notícias, com indicação de profissionais da saúde, cuidado da mente, cuidado do corpo físico, apoios psicológicos, nutricionais, e em todos os sentidos. Passamos também a criar aí uma corrente do bem, que disparamos para a empresa toda, com dicas aí de brincadeiras desde crianças, ocupações para a família, principalmente na Páscoa também, que era um momento ao qual todos nós estaremos em casa, um momento também bem diferente. Então, dicas de saúde, dicas de cuidado da mente, para diversões com os nossos filhos, né, porque hoje isso está muito compreensível, né, estamos todos no mesmo ambiente. A gente também, junto com a TI, tem trabalhado muito forte a governança da organização, principalmente em função da LGPD, que foi postergada aí, né, todo um trabalho de comunicação voltado para a segurança, desde a utilização de aplicativos, cuidados, ferramentas opcionais. Nós também utilizamos aí o Teams como uma das ferramentas de comunicação oficial da empresa. Em outros momentos, logo que nós direcionamos toda a equipe para trabalhar home office, passamos uma segurança que, neste momento, nós seguraríamos todo o quadro de funcionários até dia 30 de abril, que nós estaríamos abdicando de qualquer controle de ponto dos nossos funcionários, que era o momento para estarmos, de fato, nos apoiando e refletirmos sobre todos esses momentos que a gente passaria daqui para frente. Então, sem prejuízo nenhum a todos os nossos 4 funcionários. A gente tem feito, enfim, a gestão tem trabalhado diariamente com toda a equipe, conversando one a one, ou seja, batendo papo de forma individual, rotinas que a gente faz batendo de forma coletiva. A gente tem procurado criar momentos, a gente tem equipes aí que tomam um café da manhã juntos,
Então, antes de iniciar o trabalho, eles se encontram virtualmente para poder tomar um café. A gente, na área de serviços, procura fazer alguns encontros, happy hours, dos mais diversos possíveis. Então, por exemplo, hoje é o dia de a gente se vestir de forma diferente. Hoje vai ser o happy hour para a gente mostrar o time da camiseta, o time que a gente torce. Então, a gente vai para o evento no final do dia, todo mundo caracterizado com o time que a gente torce. Dia do cabelo maluco, Fernando? Teve dia do cabelo maluco. Aí eu tenho que recorrer à peruca, não tem jeito, né? E a gente fez também aí um happy hour com os pets. Então, a gente teve um momento onde a gente pôde apresentar os nossos pets também para as nossas equipes. O que mais? A gente tem alguns setores que já estão fazendo, a gente fez uma brincadeira na área de serviço também, que é o dia do game online, né, onde a gente entra lá para jogar o Stop. Não sei se vocês lembram a infância de vocês. Aí aqui a gente revela algumas coisas, né? Mas para a gente também poder fazer algo divertido para descontrair um pouquinho. Então, estou citando aqui alguns exemplos de que foram feitos, existem outros, obviamente, né? Mas para a gente poder tentar, de alguma forma, aliviar toda essa tensão, né? Agora, recentemente, foi pronunciado aí que as vacinas, principalmente por parte aqui da nossa cidade, elas foram liberadas. Então, nosso RH conseguiu ir junto à Secretaria de Trânsito da cidade, a gente vai conseguir vacinar aí 100 pessoas em drive-thru, na frente da Metadados, na frente da empresa, então as pessoas nem precisarão sair dos seus carros. Então, o RH tem feito um trabalho muito forte de comunicação, de clareza, de apoio às famílias, tanto para funcionários como para seus dependentes. Então, tem sido um momento realmente de a gente reinventar. É óbvio que nem a gente colocou no grupo que existem alguns momentos da semana que a gente para pensar, ok, e agora? Né? Qual será a próxima ação? Como é que a gente mantém isso tudo? Eu fico até feliz, cara, com todas essas ações que vocês estão fazendo aí no Sul e tal, porque quando eu tenho feito muitas visitas virtuais, logicamente, né, e muitos clientes, né, porque eu sou do delivery, e o delivery eu tenho muito projeto ainda, né, lógico, a questão do faturamento caiu, as entradas de clientes caiu, mas o delivery, ele vai sentir isso um pouco lá na frente, né, ainda a gente está quente aqui, e eu pelo menos estou com uns 9 projetos aí tocando e fazendo virtualmente, tenho conversado com muitas empresas, né, como é que eles estão passando esse momento, assim. Eu sinto que eles foram, assim, não foram tão organizados quanto até vocês estão evidenciaram, e fico até mais feliz para com isso, né, porque essa questão de cuidar da alma do analista, cuidar do analista, olhar para o espírito de equipe, tudo isso, senti muito mais heroísmo, de vamos lá, vamos fazer, e virou, que fez com que a TI, ela se tornasse referência, isso é fato, está todo mundo falando muito bem da área de TI, pelo fato de virar a empresa toda home office, e todo mundo está trabalhando, quem não gostava da TI passou a gostar, pelo menos por esse período, né, passou a falar menos mal, né, vamos dizer assim, né, mas eu sinto, assim, que eles não foram tão organizados, assim, né, é um momento de vamos nos unir, vamos fazer, e foi muito a revelia, assim, hard rock mesmo, e eu acho que esses aspectos que vocês estão fazendo aí, eles são fundamentais, assim, para as empresas, para conseguir produtividade, conseguir clima, né, como é que a gente vai fazer a gestão de clima, né, das nossas equipes, né, todo mundo descentralizado, mas me fez lembrar também um case, que é o Banco Pactual, ele chegou e descentralizou a equipe inteirinha dele dentro do banco, né? Ele não tem mais um time, ele tem um time, mas esse time fica todo disperso em cada uma das áreas, fazendo DevOps, fazendo Kanban, tudo fazendo de uma forma muito independente, né? E quando você chegou e falou aí que em determinado momento vocês falaram assim, olha, ninguém precisa marcar o ponto e tudo mais, com certeza o absenteísmo aí não ficou ruim, cara, porque a gente tem uma mania tão grande de controle, e quando a gente chega e, de repente, dá esse poder para as equipes, dá o empowerment, mas você, de alguma forma, você monitora e olha, mas o fato de você confiar, ele tende a trazer um retorno muito bom. Então,
Eu acredito muito forte dessa forma de a gente se reinventar, nós como líder, como gestores, porque vai surgir muita coisa boa, um pensamento novo de se fazer as coisas, muito legal, muito otimista. É óbvio que nós teremos momentos difíceis, né, nos próximos cenários aí, no Brasil a gente está no auge de chegar ao inverno ainda, então existirão alguns momentos que logo a gente também vai ter que sentar novamente, analisar, conversar, mas é sempre importante a gente entender como as empresas e que ações elas têm feito, porque assim como nós, tem muitas empresas de software, comércio, indústria que está na mesma situação que o nosso momento. Né? Teve alguém que já enfrentou um caso, pelo menos de suspeita, dentro dos seus times da doença? Nós, na área hospitalar, temos pessoas que estavam suspeitas e ficaram em casa. Mas, assim, da instituição, círculo como um todo, foram 2 pessoas, se não me engano, inclusive a área hospitalar. O que eu quis fazer com essa provocação é que a minha percepção é essa, né, que ainda estamos somente no grau do receio, do medo, a gente ainda não sofreu na carne, né? Pode ser um passo a mais que a gente tem que conviver e que a gente tem que lidar também, né? Como é que vocês estão visualizando, vou pegar o gancho do Daniel, a retomada, né? A gente comentou aqui que algumas pessoas já estão nos solicitando para retomar, e ao mesmo tempo que algumas outras pessoas se sentirão receosas nessa retomada, né? Com medo ou com pessoas próximas. Então, assim, ó, na nossa equipe da TI, nós temos uma situação, tá? Nós temos 2 pessoas que são do grupo de risco. E, por outro lado, eu tenho uma pessoa que ela não é do grupo de risco, mas ela é, não sei como é que eu vou chamar essa pessoa, mas ela tem um medo de tudo. Se tu espirra numa parte da sala, ele não vai ficar naquela sala. Ele vai dizer assim, ô Rudy, dá um dia de descanso para esse funcionário para ele não ficar dentro da sala. Tá? Eu tenho, então, essa pessoa, mas os demais, eles não... Hoje, por exemplo, nós fizemos uma ação 4 pessoas numa área do hospital lá, nós ficamos dentro de uma sala, os 4 trabalhando lá, e dele que dele, né? Mas eu vou ter essa dificuldade com uma ou outra pessoa nesse cenário, tá? Eu acho que, assim, tem um lance que é a questão da localização também, né? Aqui em São Paulo, que é onde eu fico, a gente tem um pouco mais a densidade populacional um pouco maior, e obviamente os casos também. E aqui, apesar da empresa aqui a gente não ter tido nenhum caso, familiares, amigos de amigos, aqui você começa a ver que a coisa pega bem perto, porque como você tem um número um pouco maior concentrado, porque não é um vírus que chegou de fora do país para as periferias, onde se proliferaria muito rápido, ele chegou nas regiões mais nobres e onde estão concentrados também os escritórios e empresas, então isso se disseminou mais no centro do que no bairro, né, aqui em São Paulo. Então, fica muito perto da gente aqui as notícias. E tenho, sim, por exemplo, a minha prima casou com o marido dela, que virou meu primo, né? E o avô dele morreu de Covid. Então, assim, é muito perto de mim. Eu tenho também um amigo muito próximo de infância, que a avó dele morreu de Covid. Então, aí você começa a falar, opa, peraí, a parada é complicada. Então, assim, gente, eu entendo perfeitamente que em regiões onde não vai, e eu espero que nisso não se prolifere, né? É mais fácil de você aceitar o fato de achar que o outro está exagerando. Normal, né? Agora, aqui já não é tão assim. Aqui em São Paulo você já olha e fala, peraí, até eu que sou um cara do mercado, que sei que tem grandes exageros, fake news, etc., estou começando a achar que o medo é real. Tipo assim, é válido, né? Digamos assim. Então, acho que tem essa questão também regional. Acho que depende de onde você está, você tem um pouco mais de sensibilidade ou menos sensibilidade em relação a isso, porque chega mais perto de você, né? Pegando o gancho do Thiago, eu tenho uma colega minha de classe, enfim, que ela é médica aí no Círculo Operário e no Unimed de Caxias. E, segundo ela, as previsões da Unimed é de final de julho, aqui na nossa região, 70% da população já ter pego,
e em setembro eles estarem liberando os últimos curados, digamos assim. Então, tu percebe que, tipo, vamos todos pegar, né? Essa é o que ela passa para a gente, e a questão é isolar, assim, o grupo de risco para tentar segurar, talvez, uma vacina na frente para estar liberando eles, mas a ideia que eles têm é de imunizar o pessoal que não é do grupo de risco mas pegando aos poucos para não lotar o hospital. Então, é uma M, né? É uma M. Indo no gancho do que o Fernando perguntou sobre a questão da volta, como a gente já teve uma experiência de retorno parcial ali na semana passada, dá para compartilhar um pouco do que a gente já fez e está fazendo. O principal cuidado a gente está tendo com relação às áreas a gente fez toda uma matriz de risco para entender de que forma as pessoas poderiam se contaminar. O objetivo é óbvio, é preservar a vida dessas pessoas, das famílias, e também não parar o negócio, porque à medida que um funcionário teu se contagia, até ele entender que ele está com a doença e ele já passou para muita gente, e isso, no nosso caso, poderia parar todo o nosso negócio. Então, olhando para isso, o que a gente identificou como áreas de risco? Todo o processo que ele vem de transporte, todo o deslocamento que ele vem da sua casa até a empresa, e aí a gente separou os grupos entre quem usava carro de aplicativo, quem usava carro próprio, quem usava transporte público, e também todo o processo de alimentação, onde começa a aglomerar a gente, onde começa a ter esse... Internamente é mais tranquilo, porque você consegue seccionar as mesas, dar o espaçamento, botar as barreiras de proteção, é mais tranquilo. Agora, nesses momentos onde sai, momentos de deslocamento, banheiro, por exemplo, uso de banheiro, aí a gente começou a tomar alguns outros cuidados. Com relação a transporte público, a gente tem feito uma escala um pouco diferente para que as pessoas não precisem vir e nem voltar para suas casas nos horários de pico, porque o transporte público aqui ele não está rodando 100%, está rodando com horário muito reduzido, então é muito fácil aglomerar. Então, para quem for retornar e tiver que depender disso, tem que prestar atenção nessa questão dos horários. Sobre o almoço, a gente liberou espaço dentro da entidade para o pessoal almoçar, e aí com uma escala também para não ter aglomeração. Então, são cuidados que a gente começou a ter exatamente para isso, para entender de que forma a gente vai conseguir manter a equipe trabalhando, voltar de forma gradativa, sem que ninguém acaba sofrendo, vamos dizer assim, sendo impactado pelo vírus. Aqui em São Paulo, essa questão da volta, o pessoal está, por conta do que o Thiago tem percebido aí na pele, a gente está uma quantidade de casos enormes aqui, de óbitos, então a gente está mais próximo aqui, né? Eu mesmo ministro muita aula, e semana passada eu estava ministrando um curso, acho que de SCA, de analista, e tinha um dos analistas a qual ele tinha perdido a mãe no dia anterior. E ele estava extremamente emotivo, né? E ele falou assim, não sei se eu vou conseguir dar andamento ao curso, vocês me perdoem, acabei de perder minha mãe e tudo mais. Então, e ali, lógico, ele conseguiu terminar o curso, agradeceu bastante, mas a gente percebe que as empresas, elas estão muito mais resistentes a fazer um rollback, que é manter todo mundo seguro, e principalmente por conta do que o Arthur falou aí, né, que o Arthur falou mesmo, que as pessoas são o nosso negócio, né, a nossa inteligência, tudo mais, perder elas, perdem todo o business, então elas querem proteger isso, né, ficar o máximo de tempo o suficiente isolados, para garantir, para ter uma certeza maior, para fazer um negócio muito lento, muito faseado, né? Mas isso por conta desse medo que nós estamos sentindo. Realmente estamos assustados. Para quem está aqui no Sudeste, a gente está muito assustado. Mudando um pouco, vocês enxergam com uma perda de tempo, um esforço comercial muito forte, porque eu retomei com todo mundo com força total, que nem louco, tá? Se eu ligava para 20 pessoas para conseguir um contato quente, estou mandando ligar para 40 e para tentar salvar e recuperar o churn que provavelmente eu vou ter, tá? E tá tendo alguns resultados interessantes, tá? Como eu tenho um produto bem simples para transportadora, que é um setor que ainda não sofreu tanto, eu estou jogando tudo para lá. Né? Então, eu estou meio que dançando conforme a música. Né? Como é que vocês enxergam esse esforço e essa intensidade comercial nesse momento? Pô, Jonathan, excelente ponto, cara. E eu, como participo da área comercial aqui, posso te falar o que a gente está fazendo. A gente discute, primeiro que a gente discute isso todos os dias aqui.
E no começo da pandemia isso foi um grande medo nosso, porque é um momento delicado, né? Então como é que você vai levar isso para o seu cliente sem ser indelicado? Para depois porque isso é uma discussão que está rolando muito no mercado, né? Como eu devo atuar agora para no futuro não olharem para mim como um cara que se aproveitou da crise ou que não se importou com ela. Esse é o grande ponto, né? As pessoas olham, pô, cara, você tá me ligando para vender, mas olha o momento que a gente está vivendo, cara. Sabe? Então, assim, esse é um problema, sim, que a gente discutiu muito aqui. Então, o que a gente fez? Primeiro, nossa estratégia de comunicação e marketing, a gente fez um plano de contingência a 60 dias, completamente diferente do que ele é normalmente. Então, os assuntos mudaram, a forma de eu me comunicar com meus clientes mudaram. A gente está sendo muito mais delicado e chegando com muito mais cuidado para conversar. E na área comercial, de forma direta, o que a gente fez? Duas ações básicas. A gente olhou as indústrias dos nossos clientes que foram menos afetadas nessa linha que você falou, e aí esses a gente foi para cima para conversar diretamente, ligar, conversar, saber o que está acontecendo. Os que estão sofrendo muito, a gente achou muito indelicado, então a gente moveu esse grupo para a minha comunicação de conteúdo para eles receberem, mas por enquanto a gente não vai atuar. E uma segunda atuação que a gente fez direta na área comercial, além dessa triagem, foi pegar os clientes que a gente entende que não cancelaram nada, mas deixaram de comprar pelo momento, mas continuam com o budget ali. Então, o que a gente fez? A gente precisa reanimar esse cara. Como é que a gente fez? A gente pegou caso a caso. Então, assim, essa é a hora, né, da gente pegar caso a caso, porque isso é uma discussão sempre no comercial. Mas a gente tem que fazer alguma coisa que funcione para a maioria, e uma minoria que você vai ter um no-go ok, mas você tem que focar no que você fecha, aquele volume, aquele funil. Agora não. O funil diminuiu muito, então você consegue pegar os casos específicos e trabalhar, né? Aliás, contactando um por um, né, para tentar trazer de volta uma parte deles. Então, é mais ou menos nessa linha, Jonathan, que a gente está atuando aqui. Não, legal. E na questão que tu comentou, como eu comecei a focar um pouco mais nesse lado do ramo de transportes, muitos deles têm interesse, mas acabam sempre com medo jogando para frente, né? Vamos deixar passar esse momento, me dá 1 mês, 2, entre em contato comigo. Então, para tentar segurar, estou dando às vezes 2, 3 meses de isenção de mensalidade para já amarrar o cara em contrato e segurar ele para depois, né? Mas, mesmo assim, não são todos que eu consigo, mas muitos a gente começa a esquentar e relacionar para no segundo momento, quando as coisas começarem a retomar, a gente está no top 3, pelo menos, ali da lista deles, dos lembrados, digamos assim, para a gente retomar depois, né? Mas, legal, obrigado. Não, para o mercado de recorrência, acho que o que vocês estão fazendo aí é muito importante mesmo. Você legal. Ter essa flexibilidade, é muito, muito legal. Esse é um assunto que, putz, é muito discutido, né, cara? Eu não sei o que o pessoal, o resto da mesa aí tá fazendo, mas, cara, a gente discute muito isso aqui. Muito. Todo dia muda. E todo dia muda, né? Todo dia alguma coisa muda. Eu não sei se vocês têm percebido, mas tem muito... Acho que vai muito da questão de como você está nichando os seus clientes. Porque do mesmo jeito que tem muito cliente preocupado em fechar as portas, em pagar a conta, tem muita gente ganhando muito dinheiro nessa hora. Mercado, farmácia... toda a indústria farmacêutica, toda a parte de suprimentos essenciais, enfim, esse pessoal tá se dando bem com essa crise toda. Então, o que a gente tem feito lá na entidade é manter a atenção para todo mundo, lógico, porque a gente tem que dar apoio para todos, mas na hora de fazer a oferta comercial, a gente está focando mais nesse pessoal que a gente sabe que está faturando. Senhores, acho que a gente tem... Esse assunto, ele delonga aí horas e horas para a gente ficar debatendo sobre todas as ações e futuras oportunidades, e hoje até a gente nunca participa de tanta live, de tanto curso online, né, como agora, às vezes até mais atrapalha, né, o nosso dia a dia. Porém, hoje eu vi uma citação para a questão aqui de que a tecnologia é cada vez mais um ativo humano. Se isso é verdade ou não, o quanto isso tem se comprovado agora, né? E aqui a gente percebe nesse podcast que a riqueza dos detalhes e das ações que todos nós estamos enfrentando, e bem explicadas, bem colocadas por todos os segmentos. A gente tem aqui, outro comentário, a gente tem empresas de software, a gente tem empresas de
serviços de tecnologia da informação, comércio, serviço, educação, hospitais, saúde, enfim, a gente tem dos mais diversos segmentos e as nossas dores são muito parecidas. Então, foi um momento bastante enriquecedor. A gente pode entrar em vários detalhes aí e que sejam um podcast de vários outros, né, que a gente possa estar realizando. E gostaria de convidá-los para a gente passar uma mensagem final aí, encaminhamos para a despedida aí. O que vocês acham? Acho uma boa, acho uma boa. Eu vou para a questão do otimismo, né? Eu sou um cara muito otimista, né? Talvez até demasiadamente, mas eu acredito fortemente que em momentos de crise sempre surge muita oportunidade, né? Em todos os aspectos, né? Ou seja, quando a gente tende a economizar ou a cortar custos só quando a gente tem uma crise ou algum problema. Isso não é acaba não sendo uma cultura nossa, né? E muitas vezes tem que esperar a crise para enxergar novas oportunidades, olhar fora da caixa, aquela coisa toda, mas é no momento da desgraça mesmo, dos desafios em que a gente se supera. E eu estou enxergando esse momento como algo muito positivo. A gente vai se reinventar em todos os aspectos, desde os hábitos de saúde, de higienização, que de fato vai pegar e vai mudar bastante. Acho que todos nós vamos virar meio pessoal de Tóquio, Japão, né, que eles são impressionantes. Eu tenho assistido algumas séries, aquela Terrace House, e fico impressionado a cultura dos japoneses, né? Então, eu adoraria ter esta cultura já e com todo mundo impregnado. Eu acho que a gente teria muito menos. E eu estou enxergando com muito otimismo mesmo. Os líderes vão ter que se superar, vão ser exigidos cada vez mais. A gente já estava nesse momento e nessa onda muito forte de transformação digital, a qual os próprios CIOs, nós, somos desafiados. E quando a gente começa a engrenar, vem um outro turbilhão. E isso que é espetacular de TI. E nós somos isso, né? Adoramos ser desafiados. Então, eu quero levar assim, uma mensagem de esperança e de guerreiros, né? Vamos para cima, go ahead, vamos para as cabeças e vamos passar isso e vamos sair mais forte, muito mais forte, eu não tenho dúvida. Então, sucesso para cada um de vocês, viu? Fiquem com Deus e mantenham-se seguros. Eu faço das palavras do Kid Smith também, cara. Acredito muito no que ele falou e é isso aí. A gente tem que encarar e dar a mão e atravessar o túnel até o outro lado. Eu sigo nessa linha também, nas redes aqui, nas minhas redes de relacionamento, eu estou pregando muito essa questão, sim, da evolução das pessoas, né? Tanto como o colega falou da questão da saúde, de higiene pessoal, todo esse sentido, né? E principalmente, eu acho que vai ser uma das maiores evoluções na maneira como os pequenos empresários gerenciam os seus negócios, né? Porque agora acho que eles vão entender o que é organizar a sua empresa, o que é ter controle das tuas finanças, né, de fazer um caixinha. Então, acho que isso vai ser uma grande maturidade, assim, que vai mudar um pouco o perfil do pequeno empresário, sabe? Uma coisa que a gente prega muito aqui na empresa, porque meus clientes são os pequenos e é difícil, às vezes, colocar na cabeça. Acho que agora, na prática, levando porrada, eles vão aprender, né? Infelizmente, alguns vão quebrar, mas estamos juntos, é isso aí mesmo. Força de venda, vamos ver o que vai dar, mas com certeza a gente vai passar por essa aí, evoluído e muito melhor do que a gente entrou, né? Abraço para todo mundo aí também e obrigado aí pela troca de ideias, né? Por mim, aí, toda semana quiserem fazer, pode contar comigo. Eu também sigo na linha da positividade sempre, né? Eu acho que times engajados e sempre com espírito positivo, a gente atrai positividade também, é torcer para que aquele V da queda, ele vire logo e o segundo vértice do V aí comece a galgar aí, a ter uma tendência de subida, né? E com certeza aí a gente está ansioso pelos desafios positivos, né? A gente está já encheu o saco dos desafios negativos, né? Vamos torcer para que os desafios positivos cheguem logo
e serão muitos, né? E tenho certeza que esse baque todo deu um up aí para todo mundo estar bem motivado aí, bem focado para que quando os desafios positivos chegarem, eles sejam abatidos um a um. Abraço a todos aí, valeu. Bom, valeu, pessoal. Muito bom o encontro de hoje. Estou junto com o Jonathan também. Se quiserem marcar toda semana aí, tá? Sou parceiro. E eu acho que a mensagem uma coisa que eu venho escutando muito desde que essa crise começou e que eu acho que é um desafio para nós a gente não ter isso, que é a questão da resiliência. Todo mundo fala em resiliência, mas o negócio é o seguinte: a resiliência ela vai te direcionar a você voltar ao que você estava antes de tudo isso começar. E se a gente não sair diferente dessa crise toda, se a gente não sair melhor do que como a gente entrou, então essa crise não é para ter resiliência, não, é para a gente mudar mesmo, a gente mudar a cabeça, mudar conceito, mudar como ver negócio, mudar o que é a nossa empresa, enfim, eu acho que o desafio é esse, a gente mudar de verdade. Vou pegar o gancho aí, eu acho que alguém gostaria de falar? Eu tinha habilitado, então só me dá um minutinho. A gente estava ouvindo, né? A tecnologia afasta as pessoas. Se não fosse a tecnologia, né? Para este momento, então parece que foi ao contrário. Ali o que o Kleber falou da resiliência, a empatia, o Fernando também citou que quem não sabia o que significava essas palavras que a gente só falava da boca para fora, né? Acho que é uma boa oportunidade de aprender o real significado delas. E feliz por estar no meio da tecnologia, que é a ponte, né, para união e para atravessar esse momento difícil. Enfim, muitas empresas com projetos que não tinham como fazer, tiveram que fazer de uma hora para outra e a gente viu que conseguiram. Foi rápido, enfim, não teve tempo de muitos planos, mas tiveram que se adaptar à nova realidade. E aquela frase, né, que me animou bastante também, que tudo passa. Então, já estive muito nervosa, realmente, emotiva, desculpa. A minha avó, de 84, não acredita nisso tudo que está acontecendo. Aqui é muito fácil, não tem casos, enfim. Então a gente se preocupa muito com ela. E quer ir para casa, e quer ficar sozinha, enfim. Estamos na luta ali de conscientizar ela, meus pais, enfim. Por isso que eu estou aqui junto com eles. Mas tudo passa. E vai passar. Obrigada, foi ótimo. Desculpa aí a emoção. Mas ainda estou bastante, vamos dizer assim, preocupada, né? Mas vai passar. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Esse momento foi muito bom para trocar experiência e a gente conversar sobre cada um, o que está acontecendo, o que não está, porque aí senão fica cada um no seu canto, parece que os problemas são individuais e não é. O coletivo é o mais importante no momento. Um beijão para todos vocês e até a próxima. Foi ótimo hoje. Catiúcia, brigadão por compartilhar com a gente a sua aflição. Esse é um ponto importante mesmo, né? A gente conscientizar os mais velhos tem sido muito difícil, né? Na minha família eu demorei aí algumas semanas até conseguir deixar meu pai em casa, convencer meus tios. Com o tempo a gente foi conseguindo, mas foi muito duro. E só conseguiram se convencer realmente quando a coisa começou a chegar perto. Como eu disse para vocês, aqui é mais fácil de você ver casos, né, perto de você. E aí realmente eles entenderam, mas realmente é um desafio. Obrigado por compartilhar. Vou pegar o gancho aí, eu acho que parabenizar a vocês, gestores, e a todas as suas empresas pelas ações maravilhosas que têm sido implementadas durante todo esse ciclo. É impressionante a gente ver a força que os nossos times têm, realmente é motivo de muito orgulho e emoção também a gente perceber a força que juntos a gente tem para enfrentar tudo isso. Eu sempre comento que diante de qualquer situação desanimadora sempre há uma oportunidade de crescimento e sucesso futuro. É um momento de a gente cuidar da gente, de cuidar das pessoas que estão próximas da gente, de quem amamos, dos nossos times, cuidar das pessoas que estão com a gente, porque são essas pessoas que vão cuidar do nosso negócio no futuro.
Então, encerro assim minha palavra. Agradeço mais uma vez a participação de todos e que venham muito outros encontros para a gente discutir com tamanha riqueza como este. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Paz Tchau. para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Amém. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tudo bom. Gratidão pela participação de todos, viu? Muito obrigado mesmo e um abraço no coração de vocês aí. Se cuidem. Se cuidem.